Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora para o episódio 85 do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. E a ideia desse vídeo de hoje é basicamente explicar como pensa um grande mestre de xadrez. Então lance a lance eu vou te explicando aqui como que eu vou pensando para tomar as minhas decisões. Eu fiz isso no último vídeo, eu vi que vocês curtiram isso, eu explicando ali como eu penso para calcular numa partida, como acha os lances do adversário. Então eu vou fazer isso também nesse episódio de hoje. Vamos já buscar aqui um adversário. E vamos lá, né? Primeira partida vamos jogar de pretas. E ele começou jogando aqui um peão dama. E vamos testar aqui a defesa índia do rei que eu expliquei recentemente aqui no canal. Eu fiz um vídeo explicando como jogar essa defesa, né? Então tá entrando aqui na variante clássica até, que eu expliquei no vídeo, onde o preto ele cede o centro para depois poder atacar esse centro com E5 e C5. E eu vou jogar igual eu expliquei ali no vídeo, com o cavalo de BD7, podendo fazer E5 ou C5. Então a ideia da Índia do rei basicamente é essa. Você cede o centro, deixa seu adversário ficar com esse forte centro de peões, para depois golpear esse centro, fazendo aqui ou E5 ou C5. Então eu vou jogar com E5, levando para essas estruturas bem típicas de Índia do rei, né, que é essa estrutura que surge essa cadeia de peões, né? Então, basicamente, nessa cadeia de peões, o branco vai tentar fazer C5, enquanto as pretas vão tentar fazer F5, né? Essa seria, assim, a ideia básica de uma estrutura de Índia do rei. Eu vou jogar agora um cavalo C5, tocando aqui no bispo de D3, e se ele jogar, por exemplo, com o bispo C2, a minha ideia é fazer A5, para evitar o B4, expulsando aqui o meu cavalo. Então, assim, até agora, as decisões que eu tô tomando, elas são baseadas em partidas que eu conheço da Índia do Rei, tá? Então, por exemplo, por que eu quis jogar o cavalo C5 e A5? Porque eu já sei que o branco nessas posições vai tentar fazer um B4, expulsando aqui o meu cavalo de C5. É o plano das brancas, jogar para fazer um B4 e C5. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de estratégia, né? Então, a estratégia ela vai ser baseada nas estruturas de peões, na disposição das peças. Então, quanto mais partidas você conhece nas posições que você joga, mais fácil é para tomar essas decisões, tá? Bom, então aqui, por exemplo, um plano é tentar fazer F5. Só que eu não estou podendo fazer cavalo H5. Posso jogar cavalo D7, mas não ameaça o F5. Então vem a ideia de jogar cavalo E8 para fazer F5. Né? Eu já vi partidas com essa disposição de peças, que o cara coloca um cavalo em G3, o bispo em C2, que esse plano costuma não ser muito bom. Fazer o cavalo E8 e F5, porque ele pode trocar e F4, e tem ideias de cavalo H5 depois. Então, eu já sei que esse plano não é bom nesse tipo de posição. Agora, qual seria o melhor plano, então, né? Porque eu tenho que lidar com algumas ameaças, como o bispo G5 e F4. Não sei se é um problema grave esse, que eu tenho que considerar. Mas uma ideia também de Índia do rei, além do F5, é jogar com C6. Então, C6 é outra forma de criar contra-jogo no centro. São as duas rupturas que tem. Como o F5 eu acredito que não vai ser bom nessa posição específica, eu estou pensando em jogar com C6, né? Que C6 faz mais sentido, né? Se C6 jogar bispo G5, eu tenho sempre H6. Se ele jogar com F4 direto, eu tô podendo tomar. Tem ideias de cavalo G4 ou cavalo D7. Vamos jogar com C6. Acho que vai ser mais efetivo do que jogar com F5 nessa posição específica, né? Bom, ele jogou o F4, mas agora eu não vou conseguir colocar uma peça em E5, por exemplo. Peão toma. Agora eu posso jogar um... vamos ver isso aqui, né? Eu tô querendo jogar peão toma primeiro, porque qual que é meu plano? Cavalo G4, cavalo E5. Colocar o cavalo aqui em E5. Só que se eu jogar cavalo G4 agora, ele toma em C6. Peão toma e tá caindo em D6. Então assim, a ideia
Estratégica tá boa, mas a execução não tá muito boa, né? Porque tá caindo aqui em D6. Outro lance que eu tenho que considerar um dama B6, que eu virar um candidato também. Mas eu acho que eu vou jogar isso primeiro, esse CD5, para não ficar tendo esses temas de tomar o meu peão de D6. Agora, tanto dama B6 quanto cavalo G4 são lances que são jogáveis, né? Por exemplo, aqui dama B6, ele vai jogar um rei H1. Dama B2 tá caindo em D6 ainda. Eu vou jogar então a ideia de cavalo G4 para plantar o cavalo aqui em E5. Começa a surgir outros temas táticos na posição também, né? Talvez o dama B6 tenha mais força agora. Abriu a diagonal para o meu bispo. Tem o dama H4 chegando também. Parece interessante, mas a posição ainda é bem complicada, né? Ele tem um cavalo passando para E4 em alguns momentos, mas acho que é uma posição com chances para os dois lados aqui. Dama E2. Bom, dama E2 eu já tenho torre E8 ganhando um tempo em cima da dama. Eu tenho um bispo D4 cheque também como candidato. Tenho dama H4 também, que é outro candidato. Então percebe que agora eu já estou sempre pensando nesses lances que criam ameaças diretas, né? Então, isso eu até falei no último vídeo aqui do desafio, que a gente sempre começa pensando nesses lances que ameaçam alguma coisa, né? Ameaçam as peças, ameaçam o cheque. Então, vou tentar combinar essas ideias. Um torre 8 com dama H4, com bispo D4, tem um dama B6 aí rolando também. Bom, agora como organizar tudo isso, né? Se puder 4 cheque, rei H1, torre E8, dama D2, dama H4, H3. É... Se puder 4 parece interessante. Porque quando chegar. Sempre que chegar um torre E8, eu acredito que ele vai fazer um dama D2. Agora. Bom, isso aqui parece ter o seu interesse. Bispo D4 cheque. Rei H1. Agora eu tenho um golpe aqui, vamos ver se funciona esse golpe, que é jogar um cavalo por H2, porque se ele joga rei por H2, eu tenho dama H4 cheque mate, né? Então o cavalo H2 ele vai jogar o quê? Hum... Bom, parece um lance bom, cavalo por H2, porque eu já ameaço a torre, ameaço o cavalo por F1. Se ele jogar, por exemplo, um dama D2, talvez seja uma ideia, assim, o dama D2. Mas aí eu tenho cavalo por F1, se dama por D4, dama H4 cheque, rei G1 e cavalo por G3. E aí tá perdido já. Bom, ele já vai ter que achar algum lance diferente para não ficar completamente perdido, né? Se ele, por exemplo, simplesmente tirar essa torre, eu posso voltar o cavalo para G4 ou jogar dama H4 direto e eu já tenho um ataque ganhador já. Então, para ter alguns truques, ele já vai ter que achar algum lance diferente. Eu já acho que ele tem que sacrificar essa qualidade, buscar um cavalo E4, por exemplo, buscar algum outro tipo de lance. Senão ele vai tomar mate na posição, né? Então, bom, aparentemente dando certo essa ideia, bispo D4, cavalo G4. Então percebe, as minhas decisões na abertura, ali no meio jogo, primeiro elas foram baseadas no quê? Em conhecimento de partidas de Índia do Rei que eu tenho. Então eu fui fazendo meus lances baseado nesse conhecimento ali de temas típicos. Então, sabia para onde colocar as peças, eu sabia já o que meu adversário está querendo fazer, né? Então, por exemplo, eu poderia buscar o plano de fazer F5, mas como eu já sabia os perigos de fazer aquele F5, eu já busquei o plano de jogar com C6, né, que parece funcionar melhor na posição.
E depois que as peças começam ali a ter muito contato já, porque essa parte de estratégia, ela funciona especialmente quando não tem tanto contato assim entre as peças, né? É o momento que você está colocando suas peças em jogo, está melhorando as peças, né? Agora, quando começa a ter muito contato, você vai considerar sempre as ameaças primeiro. Então percebe, aqui eu fui chegar nisso por conta das ameaças, né? Eu queria entrar com meu bispo, jogar um dama H4, torre E8. E quando ele faz o dama E2, de novo, considerei as ameaças da posição, até chegar nessa posição aí da combinação. Bom, gastamos bastante tempo aqui para explicando tudo, mas agora é a hora dele pensar que a posição dele tá bem difícil de jogar, né? Bom, ele jogou aqui um cavalo F5 que eu vou tomar. Vamos jogar bispo toma F5. Não sei exatamente ainda qual é a ideia dele, porque... Ah, na verdade... É, e agora eu vou ganhar a qualidade, eu acho, né? Porque a ideia dele agora eu entendi, né? Ele quer jogar um bispo H3. Mas... Vamos lá, né? Vou tomar em F1. Toma aqui essa torre em F1. Agora estão ameaçando o bispo ainda. Por exemplo, se ele jogar torre toma, eu não vou jogar dama H4 cheque, bispo H3. Acho que eu vou tomar mesmo. Não tô vendo tantos perigos assim de tomar em F5. Ah, eu tomo em F5, rei H8. Talvez ele tente fazer algum lance para deixar meu cavalo preso. Isso pode ser, né? Talvez ele tente prender o cavalo, mas não sei se vai ser tão fácil de fazer isso também. Vamos ver que recurso que ele está esperando usar aí na posição. Mas tem vários lances que ele precisa lidar, né? Como torre 8, dama H4, própria volta do cavalo. Bom, então, se torre F1, vou jogar G por F5. Se bispo H3, estava pensando em cavalo E3 até. Se bispo toma torre 8, cravando esse bispo. Bispo toma torre por E2. Pode ser uma ideia. Ó, ele jogou torre por F1. E a ideia dele basicamente é que se eu jogar dama H4 cheque, ele vai voltar o bispo para H3. Eu tô com uma qualidade a mais, mas ainda tem jogo, né? Agora a pergunta é, eu posso jogar G por F5? Eu fico com uma torre inteira a mais. A princípio sim, não vejo problema de jogar G por F5. Né? Se bispo H6 eu tenho até bispo G7, se dama H5, não sei, dama F6, por exemplo. Tem que ficar de olho num torre F3, uma torre passando, para ver se não vai ter nenhum tipo de ataque, mas tem bastante peças aqui para defender. A princípio não tô botando fé nenhuma no ataque dele, mas ainda tem que tomar uns cuidados, né? Só para não ser enrolado aqui. E de novo, continuando aquilo, né? Presta atenção nos lances. É sempre aquela ordem, tá? Então, ó, ele jogou um dama F3, já já eu termino de explicar aqui. Vou jogar um dama H4 cheque. Mas olha, o que eu ia falar é que é sempre a ordem. Primeiro você busca o lance que é cheque. Depois o lance que ameaça mate. Depois o lance que ameaça peça. E o lance que troca peça. Usa isso sempre que você for buscar lances para você e também para o seu adversário, tá? Bom, ele jogou agora o bispo H2. Se eu jogar com o bispo E5, ele vai jogar G3, ele não quer trocar peças. Posso pensar num cavalo E4 também. Posso pensar num torre E8 também, né? Torre E8 com a ideia de torre 1. Se cavalo E4, cavalo toma, peão toma. Vou jogar com cavalo E4.
cavalo E4 já ameaça, por exemplo, o cavalo F2. Ele não pode tomar em F5, leva um duplo, tá caindo a dama. E se jogar cavalo para E4, peão toma. E aí ele não tem uma casa boa para colocar a dama. Vai ter que voltar a dama para E2 ou para D1. Se voltar a dama para E2 ou para D1, eu volto o bispo para E5. E aí tô ameaçando mate lá em H2. E, bom, torre inteira a mais, ataque, aí consolidamos aí toda a vantagem, né? Bom, essas dicas de cálculo aqui já tenta colocar nas suas partidas, tá? Vai usando essa forma de pensar. E se de repente você quer aprofundar mais, quer aprender mais sobre esses métodos de cálculo, né? Como buscar melhor os lances na hora que você estiver calculando, eu vou deixar o link aqui abaixo do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez. Ali você vai ter vários cursos, vários módulos ali para aprender a calcular melhor, a buscar melhor esses lances do adversário e os seus lances também, tá? Mas tudo começa nisso que eu tô te mostrando aqui nesse vídeo. Começa nas ameaças, né? É o primeiro tipo de lance que você vai buscar numa partida. Beleza, agora ele jogou esse dama F5. Qual que é a ideia dele com o dama F5? Se eu jogar bispo E5, ele vai jogar G3. E olha só, minha dama tá quase sem casas depois disso, né? É... Bom, ele tem 1 minuto e 30 agora. Deixa eu começar a acelerar, senão eu vou ficar sem tempo nessa partida. Deixa eu só ver se... Bom, eu vou jogar o bispo E5 de qualquer forma. Se jogar G3 eu faço dama E7. Eu tenho 1 minuto e 22, agora eu já tenho que parar de enrolar aqui, começar a fazer lances, senão ele ainda vai enrolar no tempo, né? Eu vou jogar dama E7. Não tinha outras casas para dama, eu não posso tomar em G3, senão eu levo... Ah, eu podia tomar em G3, né? Capivara, né? Que eu falei, não posso tomar em G3 que eu levo torre G1, mas se eu tomo em G3 torre G1, dama H2 é mate. Ok, vou jogar um F5. Se torre por F5 eu troco as torres, jogo torre F8. O computador vai ficar louco com isso, né? Que o computador vai falar, por que você não tomou em G3? Na hora eu bati o olho, você tomou em G3, torre G1. Bom, enfim, agora se ele tomar em F5, eu troco, torre F8, depois vamos jogar um dama F7, dama F1. Como eu tô com uma torre inteira a mais, não faz diferença nenhuma, vai acabar ganhando de qualquer jeito, mas era melhor bispo por G3, né? Bom, agora eu vou jogar um bispo G7 com a ideia de dama E4 e simplificar a posição, né? Conforme troca as damas, troca as peças, vai ficando mais fácil de converter, que você não precisa se preocupar com muitas coisas, né? Então, quando estiver com material a mais, lembra disso, tá? Simplifica a posição, ainda mais se você tá com pouco tempo, quanto mais simples estiver, mais fácil é para você conseguir ganhar a partida. Agora, o dama E4 é a minha ideia, vou já jogar o dama E4, trocando as damas. Aqui eu posso simplesmente trocar. Vou jogar bispo E5 com a ideia de F4. Também trocar aqui, F4. Aí já, se eu consigo fazer esse lance e trocar, já troca as torres. Agora eu vou jogar um torre E7 com a ideia de torre G7. Começar a bater no peão de G4. E é isso, né? Agora já tá tudo ok ali com os tempos também. Ele vai jogar mais alguns lances. Talvez nem jogue alguns lances. Talvez ele já abandone por aqui mesmo. Jogar a torre G7. E agora um H5 pode ser, porque se tomar eu faço torre F5 e aí tá tendo o escadinha. Eu faço torre F5 agora. Se H6, torre cheque. Se bispo H4 eu tomo. Se esse eu jogo bispo F6, torre H5, torre H4 e mate. No fim ele vai levar um escadinha aqui no final. E torre H4 mate. Bom, vamos dar uma olhada aqui na revisão da partida. Vamos ver o que o computador acha, né, se ele realmente aprovou os lances ou não. Deixa eu pegar aqui
na revisão. Eu acho que ele... O que vai estragar vai ser aquele momento que eu não faço o... Que eu não faço o bispo... O bispo por G3. Olha, ele deu 80,9 aí pro meu adversário, 92,7 para mim. E agora vamos ver o que ele não curtiu, o que ele curtiu aqui dessa partida. Bom, então defesa Índia do Rei, jogando aí. Eu vou até deixar o card no vídeo, se você ainda não viu o vídeo sobre a defesa Índia do Rei, para você aprender como jogar essa defesa. É uma defesa bem interessante. Chegou naquela estrutura típica de Índia do Rei. Joguei A5, cavalo G3 e C6. C6 é um bom lance mesmo. Tá entre os primeiros do computador. A ideia de cavalo E8 para F5 eu acho que não é tão legal assim. Pode ver que a vantagem das brancas já aumenta. Então tem que tomar uns cuidados aí com a Índia do Rei, que tem essas duas opções, né? Às vezes o F5 é bom, às vezes o C6 é melhor. Aqui no caso o C6 era o melhor. Ele jogou F4 que não é bom, tomei. E ele não gosta de tomar em D5, ele prefere o cavalo G4 direto. Mas e se toma em C6? Qual é a ideia? Toma. E por que não pode tomar em D6? Qual é o golpe? Cavalo E3. E não pode tomar em D6 de dama, por quê? Porque tem cavalo E6. Caramba, cavalo E6 simplesmente. Nossa, isso aqui... Troca as damas e ele fala que o preto tá com uma vantagem absurda. Porque tá tocando no bispo, tá ameaçando o bispo D4. Esse tipo de lance é igual eu mostrei no problema aqui que eu trouxe no outro vídeo pro canal. Esse tipo de lance que troca as damas assim, é difícil de entender assim na hora, né? Depois que você vê a posição e começa a ver uns lances, aí é mais claro, né? Bom, aqui cavalo G4, a posição já... Ele já gosta um pouquinho das pretas, né? Já tá começando a dar uma levezinha para as pretas. E aí dama E2 interroga duas. Tinha que jogar dama D2. Aqui ele vai levar o golpe. Cavalo H2. E esse já deixa numa posição muito ganha, né? Tá vendo aí as ideias de dama H4. Simplesmente se tomar ele leva mate. Jogou cavalo F5. Toma. Jogou bispo, toma. Cavalo F1. Torre F1. E aqui já era. Tem 8 pontos de vantagem. Ele ainda tinha uma defesa aqui que era jogar bispo por H2, né? Bispo por H2 e segue jogando, né? Tanto que o meu lance bispo F5 não foi o melhor, foi o segundo da máquina, né? Cavalo por F1 ele ainda achava melhor. Só que cavalo F1 tem um cavalo E7, torre por F1. Esse aqui parece mais claro até, apesar de cair um pouco a vantagem, né? É que sempre tem que ver qual que é mais fácil para um humano jogar, né? O bispo F5 parece mais fácil a princípio. Bom, mas aí caiu tudo. Aqui que eu acho que ele não vai gostar do lance, né? Ele acha que tá ok, dama... Podia ser o bispo por G3 com 18 pontos de vantagem. Mas dama E7 ainda tá uns seus 8 pontos aí de vantagem. Bom, e aí seguiu mais uns lances e já era a partida, né? Bom, acho que no geral foi boa a partida. Aqui eu mostrei um outro teminha então de Índia do Rei. Tentei mostrando pra você como que eu tomo as minhas decisões. Me diz aí o que é que você achou. Se você gostou do vídeo, já aproveita para deixar aquele like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal para entregar para mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo.